eu precisava dizer algo para vocês que é muito importante. Eu estou morrendo. E é difícil falar isso, né? É difícil pensar sobre isso. Mas eu preciso te contar uma coisa. Você também está morrendo. Pensar nisso é algo que às vezes nos causa uma certa angústia. Quanto tempo nós temos aqui nessa terra? A gente não sabe precisar. Tem uma autora que é a Fernanda, ela fez um poema que ela diz assim: quando nós nascemos, nós já estamos morrendo. Mesmo antes de saber o que é viver. Será que sabemos? Então assim, primeiro, a gente já nasce já morrendo. Porque essa é a natureza do ser humano. E aí ela faz uma reflexão. Antes de sabermos o que é viver. Quando nós somos crianças, nós não sabemos o que é viver. Nós não temos noção da morte, da vida. Mas ela traz uma reflexão e diz assim: será que nós sabemos? Será que de fato a gente sabe viver? A gente sabe a essência da vida, o que é importante na vida? Nós sabemos realmente valorizar as coisas que são importantes? Eu perdi a minha mãe fazem 3 anos. E meu pai, ele foi diagnosticado com câncer. E nós passamos um processo bem difícil. E eu comecei a ler um livro de uma autora, Brownie. Ela é uma australiana que fala das coisas que nós nos arrependemos antes de morrer. Essa autora, ela foi cuidadora de pessoas em estado terminal das suas vidas. E ela participou dos momentos finais da vida de cada uma dessas pessoas. E ela começou a refletir e ouvir sobre o que as pessoas mais se arrependem antes de morrer. E uma das coisas, dessas 5 coisas, eu vou citar algumas. Se eu lembrar, eu cito todas, mas se eu não lembrar, eu vou citar algumas. A primeira delas é que as pessoas, elas falam, né, elas gostariam de ter vivido para si e não para os outros. Olha só como é importante a gente refletir sobre isso, viver para si. Muitas vezes nós vivemos para agradar outras pessoas. Muitas vezes nós não vivemos os nossos sonhos, vivemos os sonhos dos outros. Viver para si. Não quer dizer que você tem que abandonar todas as pessoas que você ama e fazer tudo do jeito que você quer. É que você precisa priorizar algumas coisas que são os seus sonhos. O que de fato é importante para você? E a segunda coisa é que as pessoas se arrependem. E eu falo para você que é a segunda coisa, mas eu acho que muita gente se arrepende antes de morrer. Isso, claro, partindo do pressuposto que nós teremos esse tempo de nos arrepender e de refletir sobre a nossa vida. Como eu disse, a minha mãe faleceu há 3 anos. Ela faleceu num acidente de automóveis. Ela morreu exatamente na hora. Foi uma morte instantânea. Ela não teve tempo de refletir sobre as coisas que ela se arrependia. Só que a vida é tão maluca que a minha mãe, muito antes de morrer, uns meses antes de morrer, ela já falava sobre a morte com a maior naturalidade. Ela dizia que, filho, eu já encerrei o meu ciclo aqui nessa terra. Minha mãe era uma mulher muito religiosa, uma pastora evangélica, e ela dizia assim: eu já fiz tudo o que eu tinha que fazer, eu realizei os sonhos que eu tinha que realizar. Eu criei os meus filhos, eu fiz a minha parte, eu contribuí para a sociedade, e eu não sinto mais que eu tenha grandes coisas para realizar. Então, na hora que Deus me chamar, eu estou tranquilo. Olha que coisa bonita de se falar, né? Vocês imaginam só, será que nós temos essa noção de olhar para trás e dizer assim: eu já realizei tudo que eu precisava realizar? É muito difícil isso, né? Porque a gente sempre, poxa, falta mais um pouquinho, eu preciso de mais tempo. Só que nem sempre a gente tem esse tempo. Essa autora desse poema, ela ainda diz assim, que no momento que nós saímos do ventre, nós temos um dia a menos. Olha só que coisa para a gente se refletir. Então, a segunda coisa que essa escritora australiana diz é sobre o trabalho. Deveria ter trabalhado menos. E aí eu penso assim, será que trabalhar menos tem a ver com você trabalhar 6 horas por dia, 5 horas por dia, 4 horas por dia? Não, não é isso. Tem a ver com equilíbrio. Tem a ver com a gente ter uma vida equilibrada e conseguir conciliar o que é vida pessoal e o que é trabalho. Ela conta a história de John. John era um homem que trabalhava muito, um cara muito rico, e ele se dedicava completamente ao trabalho dele.
E aí, a esposa dele sempre falava, ele trabalhou, quando ele estava com uma certa idade, a esposa dele falou, olha, nós precisamos nos aposentar, vamos nos aposentar. Vamos cuidar das nossas coisas, vamos viajar. E aí ela começou naquela expectativa de começar a marcar viagem, a explorar, a pensar, imaginar como seria curtir os últimos anos da sua vida viajando com o seu grande amor. Criaram os filhos. E aí John começa a contar essa história para essa autora, que na época era a cuidadora dele. E começa a contar essa história para ele e diz assim, olha... E ela me falou e eu entrei no consenso com ela e falei, olha, mais um ano... eu vou trabalhar e aí eu vou me aposentar. E ela ficou super feliz, porque ela falou, olha, daqui um ano, né, ele vai se aposentar e a gente vai conseguir viver tudo aquilo que a gente gostaria. Ela já vinha pedindo isso há muito tempo atrás, mas ele pediu esse ultimato dela, ele falou, mais um ano. Depois a gente vai curtir um pouco. Bom, ele diz na sua narrativa que 4 meses depois a esposa foi diagnosticada com uma doença terminal. E ela viveu aquele processo, ele ficou com ela os últimos meses de vida e faltando 3 meses para completar aquele ultimato dela de 12 meses, aquele planejamento, faltando 3 meses ela faleceu. E aí ele diz na sua narrativa o quanto ele se arrepende, o quanto ficou pesado isso para ele de não poder ter proporcionado isso para a esposa dele, para a pessoa que ele mais amava. E no final de contas ele estava morrendo sozinho e não tinha entregado aquilo que ela gostaria nos seus últimos momentos de vida. Então, gente, quando ele reflete isso, ele traz essa questão de deveria ter trabalhado menos, tinha um tempo. E a gente tem que saber o que é prioridade na nossa vida. Se o trabalho é prioridade na sua vida, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Vocês estão aqui, são empresários, são pessoas empreendedoras, ou são funcionários de confiança, colaboradores de confiança das empresas que estão aqui sendo homenageadas, mas o que fica de exemplo será que eu estou equilibrando a minha vida? Porque eu não sei o dia de amanhã. Ah, mas eu vou ter tempo, eu vou me aposentar. Não, nós precisamos viver o hoje, nós precisamos curtir o que nós fazemos, nós precisamos gostar do que fazemos, nós precisamos nos entregar, ser apaixonado pelo que fazemos, porque a gente não sabe o dia de amanhã. E talvez a gente não tenha tempo de se aposentar para curtir a vida. Então nós precisamos refletir sobre isso. E a terceira coisa que ela fala é sobre se expressar. Gostaria de expressar os meus sentimentos. Expressar mais o que eu sinto. Muitas vezes a gente guarda as coisas para a gente e não coloca para fora, não expressa, não fala. Guarda e morre com aquilo, com aquela angústia. E ela diz nas suas narrativas que é uma das coisas que as pessoas mais se arrependem. Eu deveria ter falado o que eu sinto. Eu deveria ter expressado o que eu sinto. E uma outra coisa que é muito forte também deveria ter dedicado mais tempo para minha família e meus amigos. Você percebe que em nenhuma dessas narrativas ninguém fala assim, olha, eu gostaria de ter mais tempo para arrumar uma briga, arrumar uma confusão, eu gostaria de ter mais tempo para brigar com os meus funcionários, eu gostaria de ter mais tempo para terminar aquela discussão que eu comecei com a minha esposa e aí eu não vou ter tempo de terminar essa discussão. Ah, eu gostaria de voltar porque eu gostaria de deixar meu filho de castigo porque ele aprontou e não deu tempo de eu castigá-lo. Ninguém pensa nisso. Olha, eu gostaria de ter mais tempo porque eu gostaria de xingar mais alguém no trânsito. Eu gostaria de ter mais tempo porque eu tenho ainda algumas vinganças a serem executadas. Ninguém pensa nisso. Eu preciso passar mais tempo com a minha família e com as pessoas que eu amo. Eu estava assistindo uma palestra do Karnal, lá no Rio de Janeiro, e ele estava falando, refletindo sobre algumas coisas, também falando sobre vida e sobre morte. Ele dizia assim, olha, se você tem mais de 40 anos e você acha que vai fazer uma festa de aniversário com 100 amigos, você é um tremendo idiota. Porque ninguém tem 100 amigos. Mas será que aqueles poucos amigos que nós temos, nós estamos dando valor? Dedicando tempo? Se dedicando a eles? Ele fala assim, olha, que os verdadeiros amigos você conta na palma da sua mão. Aí ele diz ainda, se você é um pouco mais velho, é melhor você ter uns
uns num banco de reserva ali, né? Porque os caras são velhos, vai morrendo, né? Eu vou substituindo com os outros, né? Mas ele fala sobre isso, verdadeiros amigos são poucos, e o quanto a gente tem se dedicado a isso, o quanto nós temos nos dedicado à nossa família. Eu às vezes fico pensando assim, as primeiras coisas que bate no coração de uma pessoa que está prestes a morrer é imaginar assim, eu queria ter mais tempo com meu filho, eu queria ter mais tempo com a minha esposa, com meu neto. Eu acho que isso é muito forte a gente pensar sobre isso, e por que não ter esse tempo agora? E por que não dedicar esse tempo agora? A última coisa, eu consegui lembrar das 5. A última coisa que ela diz é sobre ser feliz. Eu gostaria de ter buscado mais a minha felicidade. O que te faz feliz? Você já se perguntou? Me faz feliz viajar. E por que não viaja? Porque eu não tenho dinheiro. Precisa de dinheiro para viajar? Nem sempre, né? Depende para onde você vai. Se você for para a Europa, vai gastar um pouquinho mais. Mas de repente você gosta de mato, de natureza, vai para o interior. Pega o carro, prioriza. O que te faz feliz? Tempo com a família? Dedique esse tempo à família. O que te faz feliz? Noites como essa, onde você está cercado de amigos, refletindo sobre algumas coisas, sendo homenageado pelo seu trabalho. O que te faz feliz? Dedique mais tempo a isso. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. É muito difícil a gente refletir sobre isso, mas nós precisamos refletir. Lá em João, eu também sou cristão, e aí lá em João, Jesus Cristo diz, né, através da palavra, que ele veio para que nós tivéssemos vida, e vida com abundância. Você sabe o que é ter uma vida abundante? É uma vida que transborda. Não é só vida para você, é vida que toca as outras pessoas. É vida que impacta as outras pessoas. Esse é o nosso legado. Minha mãe ela foi embora, mas ela deixou um legado. Talvez se nós pensássemos mais que eu não tenho que viver para mim, viver para os outros, mas entregar tempo aos outros, me dedicar também às pessoas que eu amo, viver com abundância, de uma forma que eu possa transbordar e tocar as outras pessoas. Ainda gostaria de deixar com vocês uma frase que é de Benjamin Disraeli, que inclusive está no meu cartão aí, meu cartão de visita que deve estar com vocês, e onde tem o meu contato e minha rede social. Benjamin Disraeli diz o seguinte: a vida é curta, mas não pode ser pequena. Tem tudo a ver com esse versículo que eu citei aqui. A vida é curta, mas ela não pode ser pequena. Ela tem que ser uma vida que realmente transborda, uma vida que você vive com alegria. Porque esse é o fundamento de tudo, não é? É viver bem, é fazer o bem, é viver e realizar os seus sonhos. Isso, nós estamos aqui de passagem. Por último, para encerrar, meu pai, infelizmente, veio a falecer. Hoje está fazendo 15 dias que ele faleceu. Meu pai, diferente da minha mãe, ele teve todo um processo de despedida. E, sinceramente, assim, eu não sei dizer para vocês o que é pior. Se é você ter essa questão súbita ou esse processo doloroso de ver a pessoa que você ama indo embora. Eu falo isso com a maior naturalidade. Ele foi o cara mais feliz da face da terra que eu conheço. Ele viveu com alegria, viveu com abundância. Foi um pastor também, fez o bem para a sociedade. É um cara que curtia viver, ele aproveitava a vida, ele aproveitava cada momento. Assim como algumas pessoas aqui da ANSEC, que para mim é minha família, acompanharam, conviveram com ele e viram quanto ele era uma pessoa alegre. Eu quero desejar isso para vocês, não a morte nesse momento, mas eu quero desejar a vida a vocês. E eu quero que de fato vocês possam viver essa vida com abundância, desejando sempre o melhor, desejando sempre e fazendo e realizando as coisas que estão no coração de vocês. Bom, gente, era isso que eu queria trazer para vocês. Uma grande salva de palmas para vocês e obrigado pela atenção.